boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio da série que temos vindo a fazer sobre vários medos, que vem na sequência daqueles que já fizemos também anteriormente. Desta vez vimos falar sobre o bullying. Estou na companhia do Luís Fernandes, psicólogo, que eu agradeço desde já a participação e gostaria que fizesse uma pequena introdução para aqueles que estão lá em casa. Sim, senhora. Portanto, eu chamo-me Luís Fernandes, sou psicólogo, como foi dito. Portanto, trabalho há cerca de 20 anos nesta área da prevenção e do combate ao bullying e ao cyberbullying. Faço parte de uma equipa que integra também o Tito Moraes, fundador dos Miúdos Seguros da NET, e a professora Sónia Seixas, do Instituto Politécnico de Santarém. E trabalhamos nesta área, portanto, desenvolvendo também alguns projetos, incluindo online também, mas também, no meu caso concreto, portanto, projetos em escolas, dando apoio às escolas e muita formação também, quer online, quer presencial, portanto, a todos os públicos-alvo, no sentido de haver cada vez mais uma maior consciencialização para a prevenção e para o combate e para a intervenção a este tipo de comportamentos agressivos. Falasse um pouco desse tipo de projetos, como é que funciona esse tipo de intervenção nas escolas, visto que é um fenómeno que, não sei se concorda comigo, que acontece cada vez mais nas escolas, é onde incide mais. Uhum. Queria que explicasse um pouco como é que funciona esse tipo de programas, falou na palavra de consciencializar. Queria que falasse um pouco sobre isso. Em relação, se calhar começávamos, o bullying, portanto, sempre existiu, o termo que é Claro, relativamente claro. recente, não é? Portanto, nós também há uns anos passámos a defender, portanto, algo que tem sido também agora cada vez mais adotado um pouco por todo o nosso país, mas também a nível internacional, que é a designação de bullying em idade escolar em vez de bullying em meio escolar, porque cada vez mais os comportamentos de bullying extravasam, digamos assim, as Claro. fronteiras da escola, embora como refere, portanto, acaba por ser até pelo número de horas que as nossas crianças e jovens passam em meio escolar, portanto, acaba por ser muitas vezes nesse espaço, o espaço preferencial. Um, o bullying, portanto, distingue-se de outras formas de violência porque tem quatro características muito específicas. O facto de ser entre pares, não há, portanto, bullying entre um adulto e uma criança ou um jovem, portanto, às vezes confunde-se a indisciplina ou a violência entre um professor e um aluno, ou um funcionário e um aluno com bullying, não é? Para ser bullying tem que ser entre crianças e jovens. Depois é algo são comportamentos agressivos, que são repetidos, que são intencionais e onde há um desequilíbrio de poder. Portanto, quando estão estas quatro características reunidas, nós podemos considerar uma situação de bullying. Às vezes a pergunta também é o que é um conflito normal ou a partir de que ponto é que começa a ser bullying. Alguns autores não é algo que seja muito Consensual. consensual, digamos assim, porque depende um pouco de cada especialista, mas o grande mestre, o Alvelos, que foi quem começou a estudar isto no século passado, na década de 70, refere que quando acontecem duas ou mais vezes ao longo de um ano letivo, portanto, o que é muito fácil de acontecer. Aliás, Sim. há situações que às vezes na mesma semana acontece três ou quatro vezes. Portanto, se formos por esse critério, portanto, temos muitas situações. O bullying, normalmente, apesar de não haver, e isso é uma luta antiga que nós temos também, um diagnóstico verdadeiramente nacional do impacto, portanto, e dos índices de bullying no nosso país. A verdade é que todos os estudos que têm sido feitos apontam para cerca de 1 em cada 3 crianças em idade escolar, Uhum. sensivelmente 38 a 40%. Normalmente o pico do bullying atinge por volta do oitavo ano, dos 13, 14 anos, e uma questão também que é muito importante é que 60% das vítimas, sensivelmente, não denunciam as situações que são alvo. Sim. A nível mundial, os estudos da Unicef, por exemplo, apontam para cerca de 150 milhões de crianças e jovens envolvidas neste tipo de comportamentos, o que é escasso. É um Claro. número assustador, mas é escasso no sentido em que sabemos que mais de metade das vítimas não contam a ninguém aquilo que são alvo. Portanto, Uhum. quando eu digo 1 em cada 3, não estou a falar só de vítimas, estou a falar de Claro. vítimas, agressores ou também quem tem esse duplo papel, porque às vezes temos crianças e jovens, imagino um aluno do sétimo que é agredido por um do oitavo, mas depois é agressor do quinto. Portanto, Uhum. pode ser agressor e vítima no Claro. mesmo, em simultâneo, digamos assim. Estes projetos, basicamente, portanto, onde eu trabalho,
E estou a desenvolver, portanto, agora comecei um projeto que está a arrancar, foi a apresentação pública há pouco tempo, que chama-se bullying.pt, que vai tentar abarcar vários projetos que eu tenho estado a desenvolver. Um dos principais chama-se Outubro, Mês de Prevenção e Combate ao Bullying. É desenvolvido, eu estou em Beja, não sou de Beja, sou da zona da Margem Sul, mas já estou há alguns anos aqui na zona de Beja. É desenvolvido numa parceria da Associação Sementes de Vida, onde eu trabalho, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e a Autarquia de Beja. E então, apesar de decorrer ao longo de todo o ano, tem o seu foco durante o mês de outubro. Porquê? Porque o mês de outubro é o mês que tradicionalmente está muito associado a questões relacionadas com a prevenção e com o combate ao bullying. A primeira segunda-feira de outubro é o Dia Mundial de Prevenção do Bullying e o mais conhecido é dia 20 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Bullying. Então, ao longo de todo o mês de outubro, principalmente, temos várias iniciativas que decorrem através de parcerias e portanto, com as forças vivas aqui da zona. Muitas destas atividades também acabam, até pela parte das redes sociais, de ganhar uma dimensão, e que nós tivemos agora em outubro passado até algumas atividades que depois tínhamos vídeos, fotos feitas no Brasil, na Guiné-Bissau, portanto, materiais que nós partilhámos através das redes sociais e que acabaram por ser também alvo de replicação e de dinamização de atividades nesses países. Mas normalmente pode ter atividades, já tivemos com escolas profissionais, com cursos ligados ao multimédia, à comunicação social, portanto, já tivemos também programas de rádio em direto, com debates. Temos o nosso símbolo que foi criado pela uma designer, a Raquel Pina. São feitas uma série de materiais, umas lonas que estão nas escolas e nos principais locais aqui da região, e essas lonas também já têm ido para outras zonas do país. Temos atividades como a semaforização da escola, por exemplo, uma atividade em que temos os alunos e os funcionários da escola, porque 70% do bullying acontece no recreio, portanto, quem está no recreio são os assistentes operacionais e os alunos, portanto, eles colocarem com as cores do semáforo as zonas, a zona verde, onde é à partida livre de bullying, uma zona amarela onde tem que estar mais ou menos atento porque podem ocorrer situações de bullying, ou uma zona vermelha em que eles quiseram colocar uma zona mais escondida das escolas, onde é mais provável, onde ocorre com alguma frequência também situações de bullying. Temos outras atividades como um encontro de futebol, que no último, em outubro, normalmente é no primeiro sábado de outubro, ou depende, se for dia 5 de outubro, que é feriado, é no dia 5 de outubro, Uhum. depende do que for primeiro, mas tem com uma série de equipas daqui da região e também de outros concelhos à volta aqui de Beja, mas que em parceria com o Desportivo de Beja, que é um clube aqui da cidade, em que a iniciativa teve por mote a questão da igualdade de género. Então tivemos equipas mistas, tivemos equipas femininas, e o nome dessa atividade é Aqui o Bullying Não Joga. Portanto, é mesmo dando sempre primazia às questões da prevenção, do combate, da divulgação de Claro, materiais, claro. de alguma forma também agregar a comunidade. Portanto, isso é um dos projetos. A minha pergunta, incide sobre, falou também um pouco sobre isso, com esta partilha de informação cada vez com os mais jovens, sente que vem crescendo o assinalar destes casos por parte dos que são vítimas, ou ainda continuam muito, não sei se é a palavra correta, mas envergonhados nesse sentido de reportar os casos que são vítimas? Eu, como dizia há pouco, portanto, nós não temos o diagnóstico nacional desta situação. Agora, o que acontece é que cada vez mais vai havendo uma maior sensibilização por parte de toda a comunidade, e quando digo a comunidade é desde os professores, os técnicos, os assistentes operacionais, os pais, e isso faz com que seja mais fácil, entre aspas, ou haver mais canais de comunicação para a denúncia deste tipo de situações. Claro. Agora, a verdade é que, não existindo
E isso é também uma de uma ideia que nós temos defendido. Nós participámos, eu, o Tito e a Sónia, inicialmente foi criado há um programa do Ministério da Educação que se chama Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, e nós fomos os três os especialistas que começámos a trabalhar nesse plano. Depois, entretanto, a colaboração ficou mais parada, digamos assim. Mas a verdade é que, além desse diagnóstico nacional não existir, nós defendemos que se calhar faz mais sentido atualmente haver a constituição de equipas municipais, portanto, haver com a delegação de competências que passa agora para as autarquias em várias áreas, na área também da educação, como da saúde, da segurança social, haver equipas a nível municipal, portanto, ou intermunicipal, que possa de alguma forma, portanto, haver pessoas com formação na área, que possam de alguma forma diagnosticar a situação e intervir localmente. Se calhar até faz mais sentido, no sentido que em vez de ser a tutela, portanto, a nível nacional, a estar de alguma forma junto de todo o país a trabalhar estas questões, ser a nível local, quem melhor conhece o terreno, a trabalhar. Portanto, e nós, na altura, quando foi a campanha eleitoral em agosto, a pré-campanha na altura, no início de agosto do ano passado, fizemos um artigo até no Jornal Público, eu e o Tito, em que era mesmo um desafio aos candidatos autárquicos, no sentido de se criarem planos municipais de prevenção e combate ao bullying. Portanto, nós achamos que passa muito por aí. E o que é que eu quero dizer com isto em relação à sua questão? Se houver estas equipas, se houver esta intervenção até mais local, regional, se existir projetos nas escolas, o que os estudos nos apontam é que há uma redução de pelo menos 50% dos índices de bullying. Portanto, e aí haverá canais que serão mais fáceis, como a criação de um folheto, por exemplo, de Uhum. denúncia, não é? Portanto, que pode estar disponibilizado online até ao estar nas escolas, não é? Portanto, em papel, em formato de papel, mas que possa haver essa comunicação por parte das vítimas ou por parte de alguém que observa, não é? Portanto, que a maior parte, muito do nosso trabalho passa pela capacitação também dos observadores, que são, quando um em cada três se envolve, há dois em cada três que não se envolvem e que têm um poder tremendo, que são miúdos que, se estiverem devidamente sensibilizados e capacitados, conseguem intervir também de uma forma muito, muito profícua, não é? Portanto, nestas questões. Portanto, passa Ah, muito por aí. Os nossos projetos é capacitar as pessoas no sentido de não ficarem dependentes do nosso trabalho, não é? Portanto, nós damos as ferramentas várias e depois formas, as claro. coisas ganharem também elas próprias a sua vida, podendo nós estando mesmo à distância, ou mais perto ou mais longe, dando algum apoio, que isso damos sempre, mas ser os próprios protagonistas a A terem conhecer esses casos, sim. terem esse protagonismo, portanto, passa por aí. Portanto, eu acho que é mais fácil agora haver essa denúncia, embora, como ainda não estamos muito no início da criação destes mecanismos todos, não há ainda as equipas municipais, não há tanto essa possibilidade ainda para as vítimas, portanto, ainda estamos um bocadinho aquém, mas a verdade é que cada vez mais há professores que estão atentos, há escolas que estão atentas para haver essa denúncia e para haver depois uma intervenção. O nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer a sua participação, foi muito claro e conciso. Acho que depois, ao longo do tempo, vai se revelar muito necessário, porque foi de facto muito claro. Queria mais uma vez agradecer a sua participação. E é isso, muito obrigado. Eu agradeço também o convite e até à próxima e continuação de bom trabalho. Obrigado, igualmente. Adeus. Adeus, obrigado.